Olá pessoal, eu sou o professor Júlio Vieira e essa é a nossa videoaula com análise das obras indicadas para o PAES 2025, terceira etapa da Unimontes. Essas obras também são indicadas para o vestibular tradicional da Unimontes. Tá? As obras indicadas são O Mistério da Casa Verde, de Moacir Scliar, que é um romance infanto-juvenil, Obras Completas, de Murilo Rubião, que são contos fantásticos, a canção Piloto Automático, da banda Super Combo e Leonardo Ramos, e a peça Mantenha Fora do Alcance do Bebê, da Silvia Gomes. O eixo temático que a Unimontes usou para escolher essas obras indicadas foi o absurdo como expressão da solidão e da loucura na hipermodernidade. Segundo a Unimontes, este eixo propõe uma reflexão sobre o absurdo presente na solidão hipermoderna, fruto do desamparo metafísico e da ruptura dos vínculos que se manifestam em simulacros como os bebês reborns, fantasmas de afeto, redes sociais que encenam conexões, consumo simbólico anestesiante e autoajuda que transforma desespero em fórmulas. Então são todas obras contemporâneas que dialogam com essa questão do isolamento, da loucura, da adequação às situações da modernidade. A primeira obra que nós vamos analisar é O Mistério da Casa Verde, de Moacir Scliar. Esse romance infanto-juvenil faz parte da coleção Descobrindo os Clássicos, que é uma coleção da editora Ática, que retoma narrativas, retoma obras clássicas da literatura e cria narrativas que apresentam essas obras clássicas para leitores jovens, de forma a tentar despertar o interesse desses jovens sobre a leitura dos clássicos. A obra clássica que é retomada nesse caso é O Alienista, de Machado de Assis. O Alienista é um conto de Machado de Assis, ou uma novela de Machado de Assis, publicada em 1882, que conta a história de Simão Bacamarte, um médico cientista renomado que chega de volta à cidade de Itaguaí e abre uma casa de orates, que seria uma espécie de manicômio, e pretende investigar a loucura, tratar a loucura, saber as causas e os tratamentos possíveis para a loucura. A princípio, ele interna na Casa Verde qualquer pessoa que tenha grandes desvios de comportamento. Depois, ele vai considerar que são loucos todas as pessoas que apresentam qualquer desvio de comportamento, né, dentro dos padrões éticos esperados para a época. Então, se antes ele prendia pessoas excêntricas, depois ele vai prender pessoas como a própria esposa, que perdeu uma noite de sono se decidindo entre um vestido e outro para ir a uma festa. Né? Com isso, de prender qualquer pessoa que tivesse pequenos desvios de comportamento, ele acaba prendendo a maioria das pessoas da cidade e gerando uma revolta, né? Mas ele conclui que se todas as pessoas têm desvio de comportamento, ter desvio de comportamento é normal. E que loucos, portanto, seriam aqueles que não têm desvio de comportamento. E prende apenas as pessoas consideradas perfeitas para os padrões da época. Quando ele prende essas pessoas, o tratamento consiste em descobrir quais eram os defeitos dessas pessoas, já que ele partia do pressuposto que todos têm defeitos. Ao final, a Casa Verde acaba vazia, e ele conclui que, na verdade, a única pessoa que não tem defeitos é ele mesmo. E acaba decidindo se internar na Casa Verde para estudar a própria consciência. Né? O romance acaba, ou a narrativa de Machado, acaba com o Simão Bacamarte se internando na Casa Verde e diz apenas que ele morreu alguns meses depois, sozinho, isolado na Casa Verde. O gancho para a narrativa de Moacir Scliar está na continuidade desse universo ficcional, que é retomado e ampliado
ele é ampliado no sentido de que a narrativa de Moacir Clear também se passa na cidade de Itaguaí, muitos anos depois, né? A narrativa de Moacir Clear é contemporânea, e no universo ficcional de Moacir Clear, a Itaguaí ficcional de Moacir Clear é a mesma Itaguaí de Simão Bacamarte, tá? E nesse universo desenvolvido por Clear, não apenas Simão Bacamarte existiu de fato, a Casa Verde existiu de fato, mas também a narrativa de Machado de Assis existiu de fato, né? A narrativa de Machado de Assis existe como narrativa e a história existe como fato. Então, é um recurso metalinguístico bastante interessante, porque as pessoas estão em Itaguaí, veem a Casa Verde como uma construção real, mas leem sobre a Casa Verde na história de Machado de Assis, né? Inclusive, na cidade, no universo de Moacir Clear, a Casa Verde era marcada por mistérios, histórias de assombração, e as pessoas aparentemente não gostavam muito da forma como Itaguaí era retratada na narrativa de Machado de Assis. A história do Mistério da Casa Verde é bastante simples, mas bastante interessante. Na narrativa de Moacir Clear, ele amplia o universo ficcional machadiano no sentido de que ele coloca a Itaguaí de Machado de Assis como real. Então, na narrativa, a Casa Verde existe, Simão Bacamarte existe, tá? Existiu, mas a narrativa de Machado de Assis também existe. Inclusive, as pessoas aparentemente não gostavam muito da forma como Itaguaí foi retratada na narrativa de Machado. A história se desenvolve quando 4 amigos, o Arthurzinho, André, Pedro Bola e Léo, resolvem que precisam de um lugar para montar um clube, um lugar para eles se reunirem, conversarem sobre seus assuntos, ouvirem música alta. E, para isso, eles pensam na Casa Verde. Invadem o espaço que se encontrava fechado, janelas fechadas com madeira, portas seladas. E a primeira coisa que chama a atenção deles é que o espaço está limpo. Por fora está abandonado, mas por dentro está limpo. E ficam intrigados com isso. Ao explorar o lugar, eles chegam ao escritório, que era do Dr. Bacamarte, e encontram um homem, né, vestido com roupas do século XIX. Saem correndo, assustados, mas concluem que aquilo não pode ser um fantasma e resolvem investigar mais. Para isso, eles entram, o homem fala com eles que é o alienista e que eles são loucos, eles saem correndo de novo, mas decidem vigiar a Casa Verde, porque alguém precisa ajudar aquele homem, alguém precisa levar comida para ele, alguém precisa limpar aquele lugar. E ao vigiar, eles descobrem uma menina que chega lá, também vestindo roupas do século XIX, e seguem essa menina, descobrem o endereço dela. O Arthurzinho convence essa menina a sair com ele. Quando a menina sai com ele, ele conta para ela que sabe que ela visita a Casa Verde, sabe que ela ajuda o sujeito que está lá dentro. Ela confessa para ele que aquele sujeito é o seu pai e que ela é bisneta do Simão Bacamarte. Mas como bisneta do Simão Bacamarte, se na narrativa de Machado de Assis, Simão Bacamarte não teve filhos? Isso é uma das frustrações da vida do personagem. O Moacir Clear escreve que quando o Simão Bacamarte se internou na Casa Verde, uma mulher ficou responsável por cuidar dele, porque afinal de contas ele ficou meses lá dentro sozinho, né? E ele tem um envolvimento amoroso com essa mulher, e quando ele morre, essa mulher está grávida. Dessa mulher é que vem a descendência do Simão Bacamarte, do qual essa menina é bisneta.
explica-se isso para os meninos, né? Os meninos contam isso para a professora mostra para eles o romance de Machado de Assis, né? O conto de Machado de Assis. Sempre tem nessas obras da coleção Descobrindo os Clássicos algum momento em que a obra original é mostrada, explicada, comentada. Eles resolvem que o ideal, depois de uma orientação do pai de um deles, o ideal seria levar um psiquiatra para ajudar o pai da Lúcia, né, que é o nome dessa menina que levava comida para o pai. Quando eles estão indo levar o psiquiatra, eles descobrem que alguém da imprensa ficou sabendo e noticiou que havia alguém morando na Casa Verde. E quando eles chegam, tem uma multidão na porta da casa, exigindo entrar, exigindo saber o que está acontecendo. Quando essa multidão está lá, a porta se abre e sai um sujeito, aparentemente saudável, aparentemente lúcido. Ele se chama Jorge, é o pai da Lúcia. O desfecho do romance é que a Casa Verde é, portanto, restaurada e dividida. Metade da casa é destinada a um clube, um lugar onde os jovens possam se divertir, né, conforme era a intenção deles originalmente. A outra metade se tornou um museu da Casa Verde, onde o Jorge, que estava em tratamento psiquiátrico, podia contar histórias sobre Simão Bacamarte e sobre Machado de Assis. Então, o romance retoma a temática da loucura, que é desenvolvida lá no Alienista, de Machado de Assis, né? E fala sobre a necessidade de um espaço para a juventude ter experiências verdadeiras, né? Esse clube, experiências significativas, convivência, e sobre a importância da saúde mental. Daí a figura do psiquiatra que vai tratar o Jorge no final, né? A segunda obra que nós vamos analisar são os contos da obra completa de Murilo Rubião. Obviamente não vamos fazer um resumo aqui de cada conto, né? Porque são muitos. É a obra completa do Murilo Rubião. Murilo Rubião é um escritor mineiro. Ele só escreveu contos, ele não escreveu romances. E ele escrevia contos fantásticos. Ele é o principal representante do gênero na literatura brasileira. O que são contos fantásticos? É importante entender que contos fantásticos são obras que dialogam com o insólito, com o inesperado, com coisas que não são da normalidade. Mas essas coisas, após provocarem um estranhamento na narrativa, vocês vão ver isso quando a gente estiver analisando as narrativas, após provocarem um estranhamento na narrativa, elas passam a compor uma nova realidade. Então, existe uma situação normal, que todas as pessoas reconhecem como normal, acontece algo completamente insólito, sobrenatural, inesperado, e essa coisa provoca estranhamento. Mas após o estranhamento, acontece uma reorganização da realidade e esse fantástico passa a fazer parte da realidade. Eu costumo dar como exemplo uma narrativa com a qual os leitores jovens estão muito acostumados, que é a história do Harry Potter, por exemplo, né? Que vivia uma vida relativamente normal na casa dos tios, quando descobre que é bruxo. Descobrir que é bruxo é um rompimento com a normalidade das coisas. Mas a partir do momento em que há a revelação de que bruxos existem, de que a mágica existe, a mágica passa a fazer parte daquela realidade. Então, o fantástico se institui ali, certo? Nos contos de Murilo Rubião, esse insólito, esse fantástico, vai dialogar com temas do cotidiano, né? Mas é um fantástico que vai trazer o absurdo para o cotidiano. Então vai se falar sobre trabalho, vai se falar sobre
principalmente sobre trabalho, sabe? Mas sobre a vida nas grandes cidades, sobre as finalidades da existência, tratando com o fantástico. Nós vamos ver resumo aqui de 3 contos que eu escolhi para tratar disso. O primeiro se chama O Pirotécnico Zacarias. Todos os contos do romance começam com uma citação da Bíblia que tem alguma relação com a narrativa que vai ser construída. Então, em O Pirotécnico Zacarias, cita-se o livro de Jó: e se levantará pela tarde sobre ti uma luz como a do meio-dia, e quando te julgares consumido, nascerás como estrela d'alva. Isso dialoga com o conto, porque o pirotécnico Zacarias, pirotécnico, trabalha com fogos de artifício. Então, se levantarás pela tarde sobre ti uma luz, é uma referência ao fogo de artifício, ao foguete que o Zacarias fez. E vamos ver o que acontece. Só para vocês verem como que a realidade é rompida pelo fantástico, vamos ler o início do conto. Raras são as vezes que nas conversas de amigos meus ou de pessoas das minhas relações não surge essa pergunta: teria morrido o pirotécnico Zacarias? A esse respeito, as opiniões são divergentes. Uns acham que estou vivo. O morto tinha apenas alguma semelhança comigo. Outros, mais supersticiosos, acreditam que a minha morte pertence ao rol dos fatos consumados, e o indivíduo a quem andam chamando Zacarias não passa de uma alma penada, envolvida por um pobre invólucro humano. Ainda há os que afirmam de maneira categórica o meu falecimento e não aceitam o cidadão existente como sendo Zacarias, o artista pirotécnico, mas alguém muito parecido com o finado. Uma coisa ninguém discute: se Zacarias morreu, o corpo não foi enterrado. Então, vejam que se trata de uma narrativa em primeira pessoa, em que o Zacarias discute, em que o Zacarias apresenta a dúvida que as pessoas normalmente têm sobre se ele morreu ou não. Tá? E aí ele vai passar a explicar que sim, que ele morreu. E vai narrar a sua morte. Uma coisa mais ou menos como Brás Cubas, de Machado de Assis, faz. Tá? Vai narrar a sua morte. Ele diz que estava desenvolvendo um fogo de artifício muito especial e que na explosão, ele, admirando a explosão, ele acaba sendo atropelado por um carro. E quando os jovens que estavam dentro desse carro, eram 3 jovens, 3 meninos e 3 rapazes e 3 moças, quando eles discutiam o que fazer com o corpo, ele sentiu necessidade, veja, ele atropelado, morto já, morreu no atropelamento. Ele sentiu necessidade de dar também a sua opinião. E quando ele falou, as pessoas acharam, vejam a instituição do insólito, do sobrenatural, do incomum. Ele falou como morto e as pessoas se assustaram, né? Um deles desmaiou, as moças desmaiaram de susto, mas a partir daí as pessoas conversaram com ele normalmente, ele argumentou que queria ir com eles, porque eles estavam discutindo sobre jogá-lo de um penhasco, sobre levá-lo no carro, mas não podia, porque ia sujar o carro. Enfim, ele acabou indo com eles, participou da noite de festa, bebeu muito, disse que depois de morto a bebida fazia um efeito muito diferente, e seguiu com a sua dedicação, ao trabalho. Né? Então veja que a situação do pirotécnico Zacarias é uma situação em que a dedicação ao trabalho é tão extrema que o levou à morte, mas depois de morto ele continuou dedicado ao trabalho. Ele trabalha até depois de morto. Né? O tema do trabalho aparece novamente em O Ex-Mágico da Taberna Minhota. A citação é de um salmo, Salmo 85. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve-me, porque eu sou desvalido e pobre. O segundo conto que vamos analisar é O Ex-Mágico da Taberna Minhota.
que cita o Salmo 85. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve-me, porque eu sou desvalido e pobre. Veja o que o ex-mágico vai narrar. Hoje sou funcionário público e este não é o meu desconsolo maior. Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento. Todo homem, ao atingir certa idade, pode perfeitamente enfrentar a avalanche do tédio e da amargura, pois desde a meninice acostumou-se às vicissitudes, através de um processo lento e gradativo de dissabores. Tal não aconteceu comigo. Fui atirado à vida sem paz, infância ou juventude. Um dia dei com meus cabelos ligeiramente grisalhos no espelho da taberna minhota. A descoberta não me espantou e tampouco me surpreendi ao retirar do bolso o dono do restaurante. Ele sim, perplexo, me perguntou como podia ter feito aquilo. Veja, gente, olha o insólito. É um sujeito que não teve infância, não teve juventude, ele apenas se descobriu idoso, né? E quando ele estava na taberna minhota, ele tirou do bolso o dono do restaurante. Olha esse passe de mágica. E o que acontece? Ele não se assustou. Quem se assustou foi o dono do restaurante. Obviamente, tinha acabado de sair do bolso de alguém. Mas ocorreu o insólito, ocorreu o sobrenatural, ocorreu o inesperado. Esse inesperado passa a fazer parte da realidade. O mágico começa a trabalhar na taberna. Mas esse trabalho não dá certo porque ele começa a distrair os fregueses da taberna com truques de mágica, só que ele estava muito insatisfeito. E o dono da taberna também estava muito insatisfeito porque ele costumava tirar do bolso do casaco jantares inteiros que ele servia gratuitamente para os clientes. E, obviamente, o dono da taberna não gostava disso. Ele começa a desistir da vida e pensa em se matar. Mas as tentativas de se matar também são frustradas, porque se ele apontava um revólver para a cabeça e puxava o gatilho, esse revólver de repente atirava água. Era um revólver de verdade inicialmente, mas quando ele tocava, era um revólver mágico, porque ele era um mágico, e a mágica faz parte desse universo. Ele ouviu alguém dizer que ser funcionário público era morrer aos poucos. Isso é triste. Ele ouviu alguém dizer que ser funcionário público era morrer aos poucos e resolve ser funcionário público, consegue um emprego numa repartição e realmente vive uma vida completamente triste. Quando ele já tem uns 10 anos de serviço, ou pensa já ter uns 10 anos de serviço, vai haver demissões na repartição e ele vai argumentar que ele não pode ser demitido porque ele já tem 10 anos de dedicação e o chefe simplesmente diz, ora, você tem apenas um ano que está aqui, como é que você está dizendo que tem 10? E aí ele vai tentar buscar papéis para provar que ele tem 10 anos e todos os papéis ou desaparecem ou se transformam em outras coisas ou aparecem com a data de apenas um ano. E é esse o desfecho da narrativa. Veja que o insólito aí problematiza a questão do trabalho alienante. Né? Ele estava há um ano no trabalho e ele sentia como se tivesse 10. Né? Porque é um trabalho que não lhe traz... Nenhum trabalho satisfaz sua subjetividade de mágico. Né? Então, doideira isso. O último conto que a gente vai ler é O Edifício. A citação: chegará o dia em que os teus pardieiros se transformarão em edifícios. Naquele dia ficarás fora da lei. Miqueias 7:11. Os pardieiros se transformarão em edifícios. Nesse conto, o edifício parece muito um conto de Kafka, tá? Em que as pessoas, nos contos de Kafka, as pessoas são simplesmente engolidas por uma rotina que os desumaniza, né? E aqui nós temos um edifício. Vejamos.
Mais de 100 anos foram necessários para se terminar as fundações do edifício, que, segundo o manifesto de incorporação, teria ilimitado o número de andares. As especificações técnicas, cálculos e plantas eram perfeitas, não obstante o ceticismo com que o catedrático da Faculdade de Engenharia encarava o assunto. Obrigado a se manifestar sobre a matéria por alunos insatisfeitos com o tom reticencioso do mestre, ressalvava para a malícia afirmando tratar-se de vagas experiências de outra escola de concretagem. É uma referência clara à Torre de Babel bíblica, né? Porque pretende-se criar um edifício com inúmeros andares, e quando diz inúmeros, é literalmente inúmeros. Não vai acontecer de chegar ao fim dessa construção, porque é para ela continuar indefinidamente, né? E a narrativa se desenvolve quando o sujeito que é responsável pela construção, primeiro ele fica muito orgulhoso, mas depois ele pensa, todas essas pessoas aqui estão num trabalho que é completamente alienado, porque todo mundo sabe que essa obra não vai terminar nunca, mas todos são muito apegados a esse trabalho e todos são extremamente dedicados a esse trabalho e ninguém aceita o que ele diz sobre esse trabalho ser inútil e interminável, né? Então, o fantástico da obra acontece que sobre essa possibilidade de se trabalhar infinitamente, de se construir infinitamente um prédio que vai chegar, nem se fala onde ele vai chegar, ele só vai ter infinitos andares, e cada vez que se constrói mais andares tem que se refazer as fundações, e quando se refaz as fundações se constrói mais andares e mais andares, enfim, é disso que se trata a narrativa, tá? As pessoas se dedicam a um trabalho para o cuja finalidade elas nem sabem se existe, cujo término elas não esperam, né? Cujo efeito prático é nulo, porque eles só estão construindo um prédio que está sempre em construção e vai sempre precisando de mais elementos, precisando de mais trabalho, e mesmo assim as pessoas defendem isso. Pode ser encarado também como uma metáfora do capitalismo, em que bens são construídos, instituídos, criados, e novas necessidades surgem apenas para que a roda continue andando, para que o sistema continue funcionando, né? Cria-se um prédio porque as pessoas precisam morar nele. Depois cria-se um prédio mais bonito, um prédio mais alto, né? Cria-se um carro porque as pessoas precisam se movimentar. Depois precisa ser um carro melhor, precisa ser um carro mais rápido, precisa ser um carro mais novo, precisa ser um carro mais eficiente. A mesma coisa com telefones, que precisam ter câmeras melhores, precisam ter... Então, é um ciclo que não acaba. É uma roda que se retroalimenta o tempo todo, né? E é disso que esse conto trata. Então, nós temos aqui três exemplos de contos que dialogam com o fantástico, que trazem o fantástico, né? Um prédio que não acaba, um morto que continua trabalhando, um mágico que, mesmo sendo mágico, não está satisfeito com o trabalho e não consegue morrer. E essas narrativas trazem como o trabalho ele aliena o sujeito de sua própria existência, de sua própria vida. A canção Piloto Automático de Super Combo é uma banda do Espírito Santo, tá? Que lançou o álbum Amianto em 2014, e nesse álbum eles lançaram a canção Piloto Automático. Vamos ler a letra e analisar para ver como ela dialoga com as outras obras. Piloto Automático. Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar. Eu ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá, e eu sei que o piloto automático vai me levar. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Tudo que vier eu fiz por merecer. Quase toda vez que eu vou dormir, não consigo relaxar, até que meus travesseiros pesam 1 tonelada. Eu nunca fiz questão de existir, não queria incomodar. Um dia acho um jeito de aparecer e você me notar. Piloto automático.
Então há repetições, essa parte, eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, é o refrão, né? Ele é repetido. Essa parte de um dia acho um jeito de aparecer e você notar também é muito repetida na canção, mas dá pra gente perceber que a canção fala sobre uma inadequação ao cotidiano, quando ele diz, e ainda acho que o meu cotidiano vai me largar, né? Fala sobre essa sensação de não pertencimento ao cotidiano. Um dia eu chego lá, eu sei que o piloto automático vai me levar, um dia eu vou morrer. É algo como o ex-mágico, né, que pretendia morrer e acaba se entregando ao cotidiano que teoricamente vai matá-lo, né? Ser funcionário público vai morrer um pouco a cada dia. E esse sentimento de inadequação do sujeito faz ele pensar sobre o que ele deveria fazer para sair desse círculo vicioso, que é sorrir mais, abraçar os pais, viajar o mundo, socializar, nunca reclamar, só agradecer, tudo que vier eu fiz por merecer. Então essa seria uma fórmula de sair desse piloto automático. Mas é uma fórmula que o sujeito espera alcançar. Ele ainda não tem, porque toda vez que ele vai dormir, não consegue relaxar, enfim. Né? Então também fala a canção sobre esse desajustamento ao cotidiano, a essa alienação em que o sujeito tem o sorrir, o abraçar os pais, o viajar o mundo, como uma saída ideal, mas que não existe na realidade. Né? Por último, vamos analisar a peça Mantenha Fora do Alcance do Bebê, da Silvia Gomes. É interessante observar que a Unimontes, ao colocar as referências, ela não mandou a referência bibliográfica do roteiro da peça, tá? Do texto que foi usado para fazer o teatro. A referência que a Unimontes deu foi da representação teatral divulgada no YouTube. Então, o que temos no documento da Unimontes é o endereço do YouTube. Inclusive, eu sugiro que assistam. Né? Do que se trata a peça? A peça traz 3 personagens. Uma mulher 1, ela é elegante, seu vestido vermelho, de bolinhas, está sempre coçando. Isso aqui são as rubricas, são as anotações de cena que estão no texto original da Silvia Gomes. Então, a mulher 1 é elegante, seu vestido vermelho de bolinhas, está sempre se coçando. A outra mulher, que é a mulher 2, usa um terninho sem personalidade, parece mais velha que de fato é. O Rubens, marido da mulher 1, veste calça social e colete sobre a camisa. Sua roupa lembra modelos antigos de alfaiataria, já passou dos 50 anos, é alguém exausto. Já vou explicar como esses personagens se relacionam. O Rubens, marido da mulher, já falei disso. Há um lobo amarrado em um dos cantos, ou um lobo holográfico circula pelo palco. Na peça que a Unimontes indicou, no vídeo que a Unimontes indicou, é um ator com a máscara de lobo que circula o tempo todo pelo palco. Tá? Isso é uma metáfora importante que nós já vamos desenvolver. Qual que é a história da peça? A mulher 1 pretende adotar um bebê, pretende adotar uma criança. A mulher 2 é a funcionária pública, a assistente social, que vai avaliar se esse casal, né, que é o Rubens e a mulher 1, está apto à adoção. Vejam que tanto a mulher 1 quanto a mulher 2, ela não tem nome. O único personagem que tem nome é o Rubens, marido da mulher 1. Isso é significativo para apontar que essas mulheres são representações de papéis sociais. Né? A mulher 1 é a mulher que sente a necessidade de ser mãe, que se sente pressionada pela sociedade à maternidade como forma de adequação. A mulher 2 é uma funcionária pública que também apenas representa um papel, né? Como se as mulheres não tivessem individualidade. A história se desenvolve com a mulher 1 chegando
na repartição. Estranha o lobo ali, esse lobo é metafórico, tá? Esse lobo é uma ameaça constante e diz que há um comentário de que há muitos lobos, há uma infestação de lobos selvagens na cidade. A cidade não é especificada qual é, mas esse lobo é uma metáfora para os perigos cotidianos, para as armadilhas do cotidiano, para a violência, para tudo, né? Aqui nessa cena nós temos um exemplo de como a mulher 1 tenta provar que é socialmente ajustada, que é adequada para receber uma criança. Mulher 1 diz: não é o que você queria ouvir, que sou uma dessas pessoas socialmente ajustadas? Mulher 2: está debochando ou tem algum transtorno de personalidade? Ou quem sabe está passando por uma espécie de colapso passageiro? Eu não sei e... Mulher 1: e assim você permitirá que eu o leve para casa, uma vez que sou socialmente ajustada e você poderá ter preenchido todos os quadradinhos do meio com um X. Então essa mulher 1 acreditava que para poder ser mãe, para poder adotar o bebê, ela teria que ser uma mulher mediana, completamente adequada às expectativas da sociedade. É isso que significa preencher todos os quadradinhos do meio com um X, né? Ser socialmente ajustado. A história se desenvolve e a gente percebe no andamento que essa mulher 1 quer adotar uma criança porque perderam um filho recentemente, né? E para preencher esse vazio, ela quer adotar uma criança. Uma outra cena significativa é a cena em que a mulher 1 fala que faz listas de afazeres e a mulher 2 solicita que ela leia a lista e ela faz questão de ler para mostrar que é uma pessoa organizada. Mas o mostrar a lista acaba comprometendo, porque na lista ela tem informações de todos os comportamentos esperados. Vamos ver, a cena é interessante. Mulher 1, lendo a lista: fazer supermercado, fósforos, papel higiênico, desinfetante, festa das flores, ser uma pessoa adequada, ter um bebê, tirar a carteira de motorista, conseguir comprar fósforos, olha para ela. Ah, eu sabia, tem umas coisas pessoais aqui no meio, sabe? Eu acho que eu tinha me esquecido. Mulher 2, sem graça, mas interessada. Ah, sim, eu acho que tudo bem. Mulher 1, comprar um carro, depois tirar a carteira de habilitação, estar habilitada, comprar um bebê para levar no banco de trás do carro. Para a mulher 2, são umas coisas mais para eu lembrar a mim mesma, sabe? Mulher 2, interessada. Dá para anotar. Mulher 1, pagar o condomínio e ter estoques de fósforos, colocar fogo em tudo aquilo, comprar um bebê, não, melhor, comprar um carro e fazer um bebê com o marido, ter senso de direção, comprar um bebê, dar um bebê, adotar um bebê, comprar um assento para transportar com segurança o bebê no carro. Vacilante, ela olha para a outra e parece interessada. Vejam que nessa lista é uma lista de tudo que a mulher considera que tem que fazer para se sentir adequada, né? Ela tem que ter fósforos para emergências, ela tem que atender aos desejos do marido, ela tem que usar o desinfetante festa das flores, mas ela acaba soltando, por exemplo, a vontade de colocar fogo em tudo, né? Pagar o condomínio, ter estoques de fósforos, colocar fogo em tudo aquilo. Diante disso, surge uma ameaça, que ela fala que ela aprendeu a explodir coisas, que ela sabe explodir um lugar, que ela sabe construir uma bomba, faz a ameaça de bomba. A mulher 2 chama o marido, o Rubens tenta demover a mulher 1 da ideia de ter um filho, tenta levá-la para casa, mas acaba concordando com ela e incentivando-a a explodir tudo aquilo, e termina com os 3 de mãos dadas, porque a mulher 2 também resolve não fugir quando ela vai explodir, termina com os 3 de mãos dadas esperando a explosão, né? Então é uma peça que mostra também como essa necessidade de adequação às expectativas dos outros
como essa necessidade de ser uma pessoa socialmente ajustada, uma pessoa socialmente adequada, leva ao desajustamento, à loucura, ao desequilíbrio. É isso que acontece em todas essas obras, né? Desde o Mistério da Casa Verde, passando pelos contos fantásticos, todos falam sobre desajustamento. A Canção do Supercombo também fala sobre desajustamento, sobre a pressão do cotidiano, até chegar a Mantenha Fora do Alcance do Bebê, que vai levar ao extremo essa necessidade de ajustamento, de pertencimento à sociedade, de correspondência às expectativas sociais. É isso. Obrigado pela atenção, espero ter ajudado.